Boa noite, Brasil! Começando mais um fechamento depois de um domingo rubro-negro, dos 5 primeiros colocados. Só o Flamengo ganhou, cara. Aumentou a sua vantagem na liderança depois dessa virada que acaba de acontecer na Neoquímica Arena e o fechamento fala sobre ela. Eu e Denilson recebemos Felipe Melo, Fernando Praz e Eric Faria. Você tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Tô rindo porque a rodada foi muito boa, rodada de bons jogos, de declarações calorosas. Boa noite, Brasil, né? Rogério Ceni respondendo a Abel, o Yuri Alberto com a cavadinha, dando emoção pro jogo. O jogo foi muito bom do Flamengo contra o Corinthians contra o Flamengo. Então, assim, tô rindo porque foi uma rodada interessante pra todo mundo, assim. Foi divertido. Tá ficando bom esse Campeonato Brasileiro. Tá ficando gostosinho, papai. Pro Flamengo mais ainda depois desse domingo, né? Depois da virada. Eric Faria, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Fala, Rizek, Dena, Praz, Felipe, boa noite pra todo mundo. Foi uma rodada, como você falou, muito boa pro Flamengo. O Flamengo que vinha de alguns resultados ruins, assim, em termos de empates no Campeonato Brasileiro, deixou o Palmeiras e o Cruzeiro chegarem mais próximos, mas com essa rodada o Flamengo já colocou mais uma vantagem sobre o segundo e terceiro colocados. E em relação ao Flamengo e Corinthians, cara, a freguesia tá bizarra nos últimos anos, né? A vantagem do Flamengo sobre o Corinthians. Nesse campeonato, 6-1. Necessário. 4-0 no Maracanã, a palavra e 2-1. freguesia é desnecessário. Não, mas assim, porque houve um tempo em que o Flamengo não ganhava do Corinthians. E nos últimos anos essa coisa deu uma invertida, assim. O Corinthians nos últimos, 5, 6 jogos só ganhou um ano passado na Neoquímica. Então, assim, é um domínio que tem a ver muito também com o poderio hoje do banco de reservas, né? O Felipe foi mexendo, foram entrando uns caras que decidiram o jogo. E o Dorival olhava pro banco e não tinha muito o que fazer, não. Isso foi piorando com as alterações e o Flamengo foi melhorando. Aliás, sobre essa freguesia corintiana, né? A Neoquímica, já que gramado é um assunto muito hoje presente, sim, né? Pelo Rogério Ceni. A Neoquímica tem o melhor gramado do Brasil, se não o melhor dos melhores. Não tenha dúvida. O que facilita a qualidade técnica do Flamengo também. Quando o Flamengo põe a bola no chão... Muito embora no primeiro tempo tenha sido um amasso do Corinthians, né? Mas quando o Flamengo se dá muito bem, Itaquera. Uma das razões, eu acho que é porque o time técnico, né? O gramado ajuda. Quero saber o que o goleiro Fernando Praz vai falar das cavadinhas, que é a nossa enquete de hoje. A gente vai lembrar cavadinhas bizarras, né? Quando o jogador perde, qualquer cavadinha é bizarra. Sim. Eu quero saber a análise que o Praz vai fazer do duelo Yuri. A gente colocou no ar a enquete. Qual foi a pior cavadinha? Foi do Alexandre Pato, Corinthians e Grêmio, valendo vaga. Dizem, o próprio Pato confirma que o Tite quase agrediu o Pato no vestiário, no Rio Grande do Sul. Dida era o goleiro, né? Na ocasião, do Grêmio. Jogo em Porto Alegre. Memphis Depay perdeu também nesse Campeonato Brasileiro, uma cavadinha contra o Walter. Elano, o Felipe saiu fazendo embaixadinha num Flamengo e Santos. Robert Renan, Internacional. Decisão do Gauchão, Robert Renan perde. Semifinal do Campeonato Gaúcho. Louco Abreu, num clássico, né? Botafogo e Fluminense. Ou de hoje, Yuri Alberto, a gente conta com seu voto. Praz, qual foi a sua visão do lance de hoje? Bem-vindo ao fechamento. Obrigado, Rizek, Denilson, Eric, Felipe. Cara, assim, eu desde o tempo quando eu jogava, alguns jogadores no treino batiam cavadinha. Treinei muito pênalti com o Felipe também. Ficar bolado. No treino. Ficar bolado. No treino. Você não vai bater assim no jogo. Mas isso que eu falava, vai bater no jogo? Beleza, eu vou pular aqui, vou me esborrachar no chão, vou cair, vou levantar, mas tu vai bater no jogo tranquilo. Mas assim, eu não vejo ganho técnico, sabe, cara? Eu não vejo ganho técnico, porque tu bater no meio é uma coisa, tu bater alto é uma coisa, tu bater forte, tu dá aquela segurada no movimento e só virar o pé, que nem o Jorginho bate, o Dourado batia, ok. Agora, cavadinha, pra mim, não tem sentido, é muito risco, cara. Pra mim é muito mais por... Humilhar o goleiro. Jogador, cara, eu acho que é vaidade do jogador bater desse Agora, jeito, respeito cara. quem bate, o Djalma. O Djalma batia 30, acertava 28. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Na final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas, assim, até o Zidane, mas assim, essa época que o Djalminha e o Marcelinho faziam muito devagarinho assim, era uma época em que os goleiros ainda não estavam também tão eficientes como pegadores de pênalti. O número de goleiros defendendo o pênalti é absurdo hoje em dia. É absurdo. Então o risco de você bater contra um goleiro grande como é o Rossi, eu concordo com o Praz, assim, eu acho que é um risco muito desnecessário você bater assim um pênalti, cara. Muito o Louco Abreu fez contra a Gana, quartas de final da Copa do Mundo. Já tinha 2010. Feito contra o Bruno, né? Sim. Na final do Campeonato Carioca. Aí bateu loucura, na Copa, né? Valendo vaga na semi da Copa do Mundo. O Zidane fez na final da Copa contra o Buffon. O saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo.
Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa. Perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada. Mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha, que poderia, inclusive, ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam, de fato, ter matado o jogo. E o Felipe Melo, treinador, Felipe, se tu tem um caso desse no teu time, tu vê que o cara treinou uma ou outra vez a cobrança, tu conversa com o cara ou tu dá liberdade total pro cara? Eu vou dar liberdade total pra decidir, só que tem que treinar. Tem que treinar. Se ele chegar e treinar a cavada, ele vai treinar. Se ele chegar e perder, vai estar tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu sei que ele está treinando para aquilo. Não pode ser um capricho, como falamos aqui. Se é um cara que não está acostumado a bater... E assim, se vê que o Yuri... E eu sou um exímio, um cara que gosta de elogiar o trabalho dele. Mesmo no momento que ele passou momentos ruins. O gol que ele fez foi um baita gol hoje. Um baita gol. Ele se superou várias vezes no Corinthians. Se superou várias vezes. Então, assim, verdade. Você vê, na hora que ele corre pra bater o pênalti, ele muda totalmente a maneira que ele vai correr. Que ele corre muito rápido. Ele já tinha batido algum pênalti assim? Eu não me lembro. O último pênalti que ele havia batido pelo Corinthians, ele perdeu. Mas não foi cavando. Não foi cavando, não. A expressão facial dele... Eu não lembro de cavadinha do Yuri. Exato. Não lembro. Muda completamente. Então, assim, eu falei, cara, ele correu rápido. Então, ele não é um cara que tá acostumado a bater pênalti por cavadinha. Esse é o último pênalti que ele perdeu. Foi no derby, tá? Ele não fazia gol, tinha 4 meses. Ok, ficou machucado nesse período, né? Ele estava num jejum de 4 meses e esse foi o último pênalti que ele havia perdido. Não sei se ele viu o Rossi na disputa contra o Estudiantes e percebeu alguma coisa, algum movimento que o Rossi sai um pouco antes. Mas bate no meio, daí não então eu não sei se ele ficou, assim, alguma coisa... Pra você num jogo desse, cavar daquele jeito que ele cavou, alguma coisa deve ter passado na cabeça dele em relação ao Rossi, eu acho. Algum movimento, alguma coisa. Eu acho que ele mudou na corrida. Na corrida? Eu acho que ele toma a decisão da cavadinha na corrida. Eu acho que ele não sai pensando em dar a cavadinha. Eu acho que ele muda na corrida. Então é pior ainda. Dele. Mas então, ele saiu muito rápido. Justamente, justamente pelo gesto dele, eu tenho convicção que ele saiu... Já pensando em cavar. Eu vou induzi-lo, assim, o cara pensar que eu vou dar um chute pancada. forte, uma pancada. Esses malucos que cavam, eles devem pensar antes, não é possível o cara vai... porque eu cavei uma vez. Eu tava na Juventus, a minha família tava toda no estádio. Foi contra o Leite, se não me engano, para o italiano, eu pedi o Del Piero pra bater. Deixa eu bater, bate. Quanto estava o jogo, você lembra? Eu nunca bati naquele jeito, só que eu tinha treinado, eu treinei umas 4 vezes, se tiver um pênalti, eu vou pedir bater e vou cavar. E eu cavei, como eu não estava acostumado, foi uma cavada assim que a bola quase não saiu, foi muito devagar. Foi muito devagar, por quê? Porque eu realmente... Entrou? Eu saí correndo, foi gol, eu saí correndo, como ele fui muito rápido pra bola, como se fosse dar um chute forte. E aí o goleiro pulou onde eu tive a felicidade de fazer o gol, mas assim... Quem não tá acostumado, meu irmão, é difícil. Cara, e foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão. Sentado. Olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente tem que fazer. Dominou completamente o jogo. Por que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista coletiva. Você não acha assim, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, quando dominou tranquilo. os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois times. Sabe o que parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu? A favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que saiu pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo.
O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo... Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu. Não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também, não? E o Cebolinha também. Mas o segundo tempo, o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer a intensidade já do atacante. Recua linhas. Sabe, dá 2 passinhos para trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim... Mateuzinho passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona um time melhor em 30 minutos te jantar. Mas, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians, porque o Dorival não tem o banco do Flamengo. Então, ó, ele tirou o Martinez, colocou o Angileri, né? Tirou o Maicon, colocou o Rian. A única que eu acho que melhorou foi o Vitinho, que demorou para entrar. Tirou o Breno Bidon, colocou o Vitinho. Tirou o Guinegão, colocou o Thales Magno. Você pega o Flamengo, entraram o Luiz Araújo, Plata, Jorginho. Cara, é outro nível. Das 5 substituições que o Felipe fez, outro nível. Das 5 que o Felipe fez, 4 são jogadores de seleção. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora, eu acho que teve uma mudança. E não estava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. Nós falamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez o gol, 18 gols no campeonato, na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato, 14 gols no campeonato. 14. Aí você pega o Samuel Lino, também não estava jogando bem. Estava jogando bem. Jogou mal hoje, Samuel Lino. Inclusive jogou mal. Acho que, assim, você espera muito mais desse atleta. Eu mesmo... espero muito mais esse atleta. Eu vi esse atleta os 2 últimos jogos dele não foram bons. E ele é muito bom jogador. Ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar para que veio. Jogou 2 jogos acima do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta. Então, assim, é um time... O Saúl sentiu o ritmo. Então, eu acho que o Dorival, o Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saúl mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saúl para primeiro volante e deu mais campo para o De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com a Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando muito e abria. No primeiro tocando tempo, né? E abria. E conseguiu fazer o primeiro gol assim. O Corinthians não conseguia segurar a bola. Já não conseguia mais. Não conseguia ficar com a bola. Agora a gente tem que rodar o vídeo das cavadinhas. Momento constrangimento aqui do fechamento. Bora. A gente colocou a enquete no ar. Qual a pior cavadinha? Você não é obrigado a lembrar de todas. Sim. Vamos lembrar estes momentos toscos. Essa é do Memphis, Mirassol e Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro mesmo. Walter pegou, Corinthians acabou perdendo esse jogo. Fez esforço para recuperar ainda, né? Robert Renan, Inter e Juventude, Campeonato Gaúcho. Eliminou o Inter da final do Gaúcho. Exato. Né? Alexandre Pato, Corinthians eliminado. No intervalo pegou fogo, né? O próprio Pato confirma que o Tite quase deu um tapa nele por causa disso daí. Contra o Dida, só contra o Dida.
Elano, e atenção na reação do Felipe depois da cobrança. Olha o que o Felipe faz, ó. Vai sair fazendo embaixadinha. Olha lá. 2011, Vila Belmiro. Louco Abreu. Cavalieri, né? Cavalieri. Calma, Louco Abreu. Cavalieri, calma, Louco Abreu. Ele já tinha feito em final de campeonato carioca, né? Contra o Flamengo. E no ano seguinte... Eu acho que esse foi o único que ele perdeu, assim. E Ele fez muito pênalti, assim. Muito pênalti cavando. E esse dia eu lembro, perguntaram pra ele se ele tinha que pedir desculpas. Ele foi muito bom. Ninguém, não assaltou ninguém, não pediu desculpa pra ninguém. O do Cavalieri, ele já conhecendo, né, o histórico da cavadinha do Louco Abreu, fica mais fácil, né, Fernando? Fica mais fácil pro goleiro, né? Alguns jogos antes, teve pênalti Botafogo e Vasco. E eu conhecendo o histórico dele, o que eu fiz? Esperei. O que ele fez? Bateu no canto. Ele bateu no canto. Nível de importância, a do Pato no Dida. Pato no Dida? Nível de importância, né? Porque ali era uma classificação para uma próxima fase de Copa do Brasil. Então, nível de importância para mim é do Alexandre Pato. Pra você? Eu acho que assim, tosco foi o de hoje, cara. Também achei. Movimento, tá? Sim. A forma como ele bateu, a forma como o Rossi defende. Agora, em termos de peso, acho que essa é a maior. Sim. O Felipe falou que ficou negativo o saldo dele. Você concorda? Também acho. Concordo. Concorda que foi negativo? Concordo, porque o Corinthians ainda perdeu o jogo, né? Perfeito. Se o Corinthians tivesse vencido o jogo, um gol dele, eu acho que equilibrava e tudo bem, e as oportunidades e tal. A mais tosca. Eu acho que a pior foi a do Pato, mas a mais, assim, caricata pra mim é do Elano, cara, que o Felipe sai fazendo balãozinho, cara. Mas a pior é do Pato. Porque ali o Yuri Alberto podia se recuperar no jogo, fez um gol, podia ter dado de vitória. O Pato era decisão pro pênalti, né? Ele não tinha como depois corrigir. Tanto é que o Corinthians sai fora pro Grêmio nessa Copa do Brasil. E contra o Dida, né, filho? Você tem que ter muita audácia pra fazer isso. Contra o Rossi também, cara. O Dida que conhecia ele, né? Exato. Pra mim, Pato. Cara, isso aí marca a carreira de um jogador. O Pato ficou marcado por isso, foi embora do Corinthians. E a enquete tá dando Yuri Alberto ali com 70%. Porque a memória é recente. Agora, irmão. Momento, né? E se ele faz aquele gol ali, o jogo terminava 2-2, pô. Teoricamente, né? Teoricamente. A gente ficou debatendo durante o jogo e levamos os assuntos para a transmissão do Premier. O que o Dorival faz? Tira o jogador, porque assim, ele claramente sentiu. Tira o jogador, espera o intervalo, e ele só tinha gente pior do que o Yuri no banco. Sentiu que ele chorou quando fez o gol, Exato. Né? Ele estava realmente com aquilo... Bem lembrado. Exatamente. É uma pergunta essencial. O que aconteceu no intervalo? Como é que foi a cobrança? O que foi conversado? O que vocês imaginam que tenha acontecido no intervalo? O que eu imagino é o Dorival dando incentivo pro Yuri Alberto. Volta lá, o jogo continua, você é importante. Eu imagino que ele tenha tido palavras de incentivo naquele momento. Pode ser que durante a semana ele chame o Yuri Alberto e fale: Yuri Alberto, você tá de sacanagem comigo. Não dá pra fazer isso. Você não treina assim, então você não tem que fazer no jogo. Mas no intervalo, ele deve ter dado apoio pro Yuri Alberto. Tanto o treinador quanto os jogadores. Eu tenho certeza que ele deu apoio. É o que eu faria e é o que 99% dos treinadores fariam também. É um jogador que é muito importante. Tanto que depois fez o gol do Corinthians. Ele é muito importante. Não é porque é uma decisão equivocada que tem que tacar pedra no Yuri Alberto. Então, eu tenho total certeza de que o Dorival no vestiário falou: olha, tá tranquilo, volta lá que você vai fazer o gol, você tá ajudando a gente, continua correndo, continua lutando, que o gol vai sair. E pensando na situação, né? O que traria de positivo ele pressionar o moleque ou dar duro no moleque? Nada, né? Nada. Ele precisaria do... Que nem o Rias falou, só tinha gente de qualidade inferior a ele no banco. Se tem um cara de qualidade igual, beleza. Mas não, ele precisava do Yuri Alberto no segundo tempo. Então, acho que ele fez isso também. Ele tentou criar uma dinâmica dentro do vestiário para dar tranquilidade para o Yuri Alberto voltar. Agora, durante a semana, certeza que ele vai ter conversa com ele. Se ele tira o Yuri, jogadores? É que ele perde o Yuri pro resto do campeonato. Perfeito, eu também acho. Ele arrebenta com o emocional do cara. E vocês, jogadores, você se põe na pele de um jogador do Corinthians hoje. O que você falaria pro Yuri Alberto no intervalo? Falaria nada, Rizek. Nada? De verdade, não falaria nada. Porque o Yuri Alberto já ajudou tanto o Corinthians. Nos piores momentos do Corinthians, o Yuri Alberto ia lá e decidia jogos. Aqui ele perde muitos gols. Mas ele já fez tantos gols importantes e ajudou tanto o Corinthians que os companheiros, nesse momento, não vão chegar nele e falar: cara, pô, que sacanagem que você fez com a gente. O pênalti que você bateu, não pode bater pênalti assim. Até por convivência dentro do vestiário, temos dois ex-jogadores aqui, essa narrativa dentro do vestiário, ela acontece dessa forma. A não ser, se você tem um vestiário ou se você tem dentro do campo, os 11 jogadores que saíram hoje para dentro do campo, quem é maior que o Yuri Alberto ali dentro de uma hierarquia? O Hugo Souza, de repente, o goleiro? Ah, ninguém. Acho que não tem ninguém assim na hierarquia. O Garro que não jogou. O Garro, porque se você tem 4, 5 jogadores ali de hierarquia, personalidade,
aí pode ser que o Yuri Alberto nem bateria o pênalti dessa forma. Então, como ele se sente dentro de uma hierarquia o mais importante, ele se sentiu confiante em bater o pênalti daquela forma. Sabe o que eu acho? Que se ele não corre dentro de campo, ia ter cobrança. Pô, você não corre, tá de sacanagem dentro de campo, é uma lesma danada, ainda vai bater o pênalti dessa maneira? Agora é um cara que estudou pro time. É um cara que muitas vezes ele é o zagueiro lá na frente, pô. Começa fazendo a primeira pressão, um cara que se doa ao máximo, vem atrás, rouba a bola. Então, assim, eu também jamais iria falar com um atleta como esse. O gol que ele fez é um gol, assim... Não, além de fazer gol. Mas é um cara que trabalha muito. Velocidade, bateu de canhota. Por isso eu tô